Graça e paz, povo santo, aleluia. Estamos dando início a essa live, uma live especial, na qual nós teremos daqui a pouco a participação do nosso amigo Pastor Werly Rodrigues, um grande homem de Deus, um amigo especial, e eu queria já agradecer. E aí o pastor Werly acaba de entrar aqui e, pastor, você tem que me pedir para participar da live. Tem uma coisa, deixa eu ver se aqui, convidar, tá enviando a solicitação para o senhor participar da live. Eita! Homem de Deus, que maravilha! Ó, meu amigo, a paz, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, agora muito feliz de poder estar participando aí dessa live aí maravilhosa, né? Aí, ó, tô com o leão da aba. Eu também estou. Mesma visão. Muito Então, feliz, pastorzão, muito feliz. acabei de abrir aqui e, assim, a gente ainda não orei, estava esperando o senhor entrar para a gente poder orar, e eu estou muito feliz. Estamos aí com a Dulce Vilas Boas, que já entrou na live. Seja muito bem-vinda. Eu espero que você seja muito ministrada. Eu vou pedir, pastorzão, já para o senhor orar, já para a gente já começar a meter bronca e a gente já começar a ler o texto e falar. Vamos lá botar lenha no altar, né? Exatamente. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa, poder estar participando, Senhor, desta live, juntamente com meu amigo e irmão, Pastor Rodrigo Almeida. Senhor, abençoa toda a sua casa, a Priscila, seus filhos, Ministério Aba, essa igreja tão maravilhosa, Senhor, ali em Maria da Fé, que nós amamos demais, Senhor. Senhor, que essa live seja muito proveitosa, que os irmãos possam ser movidos e tocados pelo Teu Espírito Santo. É que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus. Aleluias. Estou aí também com o irmão César, já entrou com a gente na live. Então, irmão, vocês podem deixar os comentários aí, quem quiser fazer uma pergunta, eu e o pastor Ed estamos aí aptos para responder, mas essa live que a gente está fazendo hoje é uma live diferente, e o nosso objetivo é fazer um bate-papo mesmo. Nós queremos compartilhar sobre um tema que Deus ministrou no meu coração, e que quando eu compartilhei com o pastor Werly, ele gostou muito, e a gente entende, então, a importância de se falar sobre isso. O tema da live de hoje, quem quiser colocar no comentário para a gente poder fixar no comentário, é bom colocar com letras maiúsculas, pecado expiado e pecado expurgado. E aí eu compartilhando com o pastor Werly, se você puder aí, o irmão César ou a irmã Dulce quiser pôr aí no comentário, põe em caixa alta, e a gente fixa o comentário, e a gente já deixa aí o tema da live. Essa live vai ficar salva também no IGTV, lá depois você pode assistir. E o texto que a gente compartilhou, conversou, se encontra lá em Levítico, capítulo de número 6, os versículos de 9 a 11. E eu vou fazer a leitura aqui, ó. Dá ordem, isso Moisés recebendo a palavra do Senhor, amém? Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã.
e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Então, pastor, para os irmãos ficarem assim por dentro daquilo que a gente conversou, eu estava conversando com o pastor Werley que aqui nós temos dois momentos, né? É o momento em que o sacrifício era feito, a expiação pelo pecado ela é feita, e depois nós temos um segundo momento onde as cinzas do pecado, né, o sacrifício ali representando então o seu pecado, eles são lançados fora. E aí vem o tema, né, pecado expiado e o pecado expurgado. É quando você lança fora o pecado. Só pedir para o irmão César botar o tema. Bota o tema, Cezão. Você botou só o versículo, bota o tema para a gente. E está travando um pouquinho a live do pastor Werner. Eu não sei se está chovendo aí em Itajubá, aqui em Maria da Fé. Desabou uma água aqui agora. Aqui está ventando bastante, muito vento. Chovendo muito aí, aqui também. Cai desabando uma água. Não, ventando. Aqui não está chovendo não, mas está ventando bastante. Só ventando? Mas muito vento mesmo. Deve ser isso então, né? Então a gente, pegando esse gancho, Deus estava me ensinando algo no meu coração, que a expiação, ela lembra o sacrifício feito por Jesus, né? Aquilo que Jesus fez por nós, ele expiou os nossos pecados, e a expiação, ela basicamente é isso aí, é você olhar uma dívida e você pagar aquela dívida, né? E Jesus olhou para a nossa dívida e pagou ela. Só que quando eu vejo esse texto, e uma coisa eu observo nele, que é quando a gente queima algo sobre o altar, ficam as cinzas. E aí, ficando as cinzas, é difícil que você consiga acender o fogo novamente. Então, você precisa lançar fora. A ordem era que o fogo sobre o altar continuasse a arder continuamente. Tentar de novo. Vamos convidar ele de novo aqui. Vamos deixar ele entrar aqui. Então, quando a gente olha esse... Aqui, deixa eu ver se ele voltou aqui. A internet está só um pouquinho lenta, irmãos. Aqui. Convidando ele de novo. Então, quando a gente olha para o que o sacerdote fazia, ele espiava o pecado. O sacrifício era oferecido. Vai estar voltando de novo aí. Isso, agora o homem voltou de novo, aleluia. Tá ventando. Tá. O vento está forte, mas Jesus está no meio da tempestade. Aleluia.
Ó, tem gente lá, a Selma que entrou aí, ela lá da Paraíba, está participando conosco aí da live. Pastor que Rodrigo, uma legal. benção, essa irmã, uma benção. Muito bom. Seja muito bem-vinda, minha irmã. O pastor Hélio falou que vai me levar para conhecer vocês aí. Estou esperando Vamos, aqui. Hein? vamos comer chora de bode lá na Paraíba. Também estamos com a Samanta aí na live. Então, pastor, eu estava falando, enquanto a internet tinha caído e voltado, eu estava explicando que o sacrifício ele era oferecido pelo pecado, ele era colocado sobre o altar, precisava queimar, e pela manhã o sacerdote tinha a obrigação de então pegar aquela cinza e lançar a cinza fora, jogar essas cinzas fora, mas ele tinha que jogar num lugar limpo. E é interessante que quem gosta de churrasco sabe disso, né? Não dá para acender o fogo no braseiro se você está com o braseiro cheio de cinza, né? Interessante, pastor Rodrigo, né? Quero cumprimentar os irmãos aí, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que isso aí era essa sessão inteira, né, que o pastor leu, que nós estamos aí comentando, ela é endereçada à casta sacerdotal, né? Arão e seus filhos. Interessante que isso era feito 2 vezes ao dia, pela manhã cedo e ao entardecer também. Então essa atividade de tirar cinza tinha que ser pela manhã e pelo entardecer, né? E aí, lá a gente vê o versículo de número 11, do mesmo capítulo 6, vai dizer assim: depois despirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Foi o que o pastor acabou de falar. Então, quer dizer, pela manhã tinha que botar uma veste sacerdotal para se apresentar para o sacrifício. Mas quando tinha que levar a cinza para fora do arraial, tinha que trocar as vestes e colocar vestes comuns. Que coisa tremenda, hein? Tremendo. Ó. Pegou aí? Você pegou? Peguei. Eu peguei. Tinha que botar as vestes comuns. Lá o versículo 11 está falando sobre isso. Para levar a cinza para fora do arraial. Aí aqui nós vamos ver que muitas das vezes nós queremos manter aquela aparência religiosa o tempo todo, né? Sim. Aquela aparência religiosa o tempo todo, mas tem horas que nós precisamos ser pessoas comuns, tirar a cinza que é o pecado e lançar fora. Isso é uma questão até de reconhecer, né, pastor? Aquilo que somos, né? Porque às vezes a gente fica nessa religiosidade, né? E essa mudança de vestes, ela aponta exatamente para isso, muito, muito poderosa essa sua palavra. E às vezes a gente fica nessa religiosidade e acaba que estamos contaminando a nossa adoração, contaminando a nossa postura por causa da religiosidade. Queremos tirar as cinzas, mas manter uma postura, não, eu sou santo demais, eu não peco, eu não tenho defeito, eu não erro, né? E muito, muito interessante isso aí mesmo, porque a cinza era tirada, mas nem tudo era retirado do altar de bronze, né? Que era o altar de bronze. Nem tudo era tirado ali, porque assim, aquelas peças maiores, os ossos maiores, ficavam ali. Então aquilo ali também precisava ser removido, não somente a cinza, mas aqueles pedaços maiores ali. E o interessante também que limpava aquela parte, mas a parte do altar estava sempre queimando, sempre queimando. Sim. Havia até turnos de sacerdote, no segundo templo vai falar que havia turnos de sacerdote para não deixar o fogo se apagar. Então, isso aí é interessante também, né? Muito, muito... eu amei esse tema, hein? Amei esse tema. Isso aí é coisa para entrar pela madrugada. É verdade. Eu estava com uma amiga conversando hoje e ela falou assim para mim, o que é expurgar? Aí, isso foi no hospital, né? E hospitais maiores têm uma área chamada expurgo, né? E o que é o expurgo?
O expurgo é onde você coloca... olha que interessante exatamente o que o texto fala. É uma área limpa, onde você coloca coisas sujas, mas coisas que precisam ser expurgadas, eliminadas. Então, você pega, por exemplo, lá, roupas que o paciente usou e sujou. Então, você leva ela para o expurgo. Né? Eu acabei de falar nela, ela entrou aí, a Suzy, seja bem-vinda, estou explicando aí sobre o expurgo, acabei de falar. Então, o expurgo é uma área limpa dentro do hospital, mas para depositar algo sujo, que ele precisa ser purificado. Aí você vê, o texto diz para a gente que você pegava as cinzas e levava a cinza para um lugar fora do arraial limpo. Mas você está levando as cinzas que representavam o pecado queimado. Né? Então, dentro de um expurgo no hospital, por exemplo, você tem ali materiais que estão sujos, mas que representam um serviço que foi feito, que um trabalho foi feito, né? Bem executado muitas vezes. Então, eu entendo com esse texto também que há uma responsabilidade da nossa parte em expurgar da nossa vida essas coisas que a gente vive oferecendo sobre o altar, pedindo perdão pelas mesmas coisas, se arrependendo das mesmas obras. Né? Eu penso que muitas vezes a gente passa por isso, vive pecando na mesma coisa porque a gente não consegue expurgar, lançar fora isso aí, trazer santidade naquilo que antes era pecado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, sobre esse negócio de expurgar, desfazer de um problema, né, ou de algo com conotação negativa. Aí tem uma frase que eu gosto muito: se não ilumina, elimina. Nossa, Né? verdade. Se não ilumina, elimina. Então a gente precisa expurgar, a gente precisa desfazer do problema, de coisas que têm conotação negativa. Mas interessante, pastor Rodrigo, que assim, todo esse serviço era feito pelo sacerdote Arão e pelos seus filhos. Então, quer dizer, cada um pega a sua e a amizade continua, né? É verdade. Eu não posso expurgar por você, nem você por mim, É né? verdade. É E verdade. quem fazia essa transição eram os filhos de Arão, que é da caixa sacerdotal. Então, eles tiravam aquilo que o povo trazia, eles tiravam. Então, assim, muitas das vezes nós recebemos muita coisa, igual acabou de falar, né, sobre expurgar no hospital. São trabalhos, serviços que foram ali de diversos setores, diversas pessoas, mas tem uma pessoa Sim. encarregada por aquilo ali. Então, assim, nós como pastores, né, pastores de pessoas, quantas coisas as pessoas também nos trazem, e às vezes a gente fica com aquilo ali. E nós, Verdade. nós temos que ensinar as pessoas também a fazer o expurgo. Não, querido? É Você precisa fazer o expurgo, você precisa lançar isso fora. Essa cinza não é minha, essa cinza é tua, verdade, pastor. né? Eita. A cinza é sua. Então, vamos lá, vamos botar isso para fora, vamos para que o que o pastor acabou de falar, para que você possa viver um novo de Deus, para que você Sim. possa viver um tempo. Interessante que lá no capítulo 1 de Levítico, no versículo 7, eu estava estudando, né, lendo aqui também, lá existia um depósito de madeiras santas. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Um depósito de madeiras santas que era somente para fazer esse tipo de trabalho. E qual tem Sim. sido o nosso depósito? Qual tem sido o nosso depósito? É Né? verdade. Diante de Deus, qual tem sido o nosso depósito conosco mesmo, qual tem sido o nosso depósito para com o próximo, porque o relacionamento tem que ser com Deus, comigo e com o próximo. Então Verdade. a gente precisa fazer essa definição da pessoa expurgar, né? Então é desfazer-se de um problema e aí também de algo que tenha conotação negativa. Sim. E a Bíblia também fala, né? Guarda o bom depósito. Né? Então, quer dizer,
A gente precisa guardar um bom depósito, até porque a lenha guardada, esse depósito, ele trazia as coisas santas, aquilo que era aplicado na adoração. Uma coisa que tem muito me preocupado nos últimos dias, antigamente a gente falava muito de mundanismo, né? Ah, não, está trazendo uma festa para a igreja, é mundano. Mas hoje eu me preocupo muito com o mundanismo na adoração, porque a gente tem a capacidade de entrar na igreja, né? Agir e viver como a gente costuma viver, sem nos arrependermos do pecado, né? Até ceando, né? Como a gente vê as pessoas falarem, mas não tem aquela ideia de tirar as cinzas e está oferecendo sacrifício sobre a cinza. E tem uma coisa que é muito ruim, vou dar o exemplo no churrasco, por exemplo, é você pegar a carne e botar ela para queimar numa grelha suja, né? Uma grelha cheia de cinzas, que está com o resto do churrasco que passou. E aí você imagina isso na adoração. Você pegar e você vai trazer uma adoração, já que o sacrifício ele tinha uma conotação de adoração também, e aí você trazer essa conotação e apresentar para Deus um sacrifício ainda com as mesmas sujeiras do que você carrega, né? Do teu passado, às vezes dos atos praticados que, na verdade, não estão sendo eliminados da nossa vida, né? Isso é uma coisa que muito tem me preocupado. Aí a gente vê o relativismo, né? Parece que hoje em dia o pecado não é pecado mais, que o errado não é errado mais, basta apenas pedir mais um perdão e está tudo bem. Só que não. Só que não. Só que não. Né? A pessoa não, Deus sabe. Claro que Deus sabe, Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Então, mas a parte de fazer o expurgo tem que partir de mim. Sim. Assim, eu como pastor, pastor Rodrigo também, né, os irmãos que estão aí na live, a gente não está aqui para julgar ninguém, criticar ninguém, a gente está aqui para trazer uma luz, né, das escrituras sobre muita coisa que a gente está vendo no dia de hoje. E foi muito interessante que você falou sobre o churrasco. Já pensou se cada vez que fizesse o churrasco não retirasse a cinza e colocasse o carvão novo em cima da cinza, o que acontece? Você como um bom churrasqueiro, o que acontece? Não pega fogo, o churrasco fica ruim. Não é verdade? Então tem que fazer a limpeza. Interessante que isso aqui era todos os dias. Todos os dias. Quem tentou acabar com isso aqui foi Nabucodonosor, mas ele não conseguiu, porque lá no livro de Neemias vai dizer que o povo, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, eles levavam fogo escondido. Verdade. Eles tinham fogo escondido que depois, quando Neemias reconstruiu a cidade, né, e a reforma espiritual de Esdra, descobriu que eles continuavam queimando a lenha sobre o altar, mesmo escondido. Isso fala de tempo a sós com Deus. Ninguém precisa ver. É verdade. Né, meu amigo? É verdade. Muito bom. Isso é uma coisa importante porque a gente, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma live porque é o instrumento que hoje nós precisamos, né? E às vezes a gente vê pessoas com potencial, até com mais acesso, mais instrumentalidade do que o que a gente pode ter, né? Porque fazer uma live no Instagram é fácil, né, pastor? A gente usa o celular, internet de casa, e às vezes a gente vê pessoas com... Eu não entendi o que o senhor falou. Temos hoje todos os recursos necessários. Isso. E às vezes não aproveitamos isso para buscar um ensinamento que mostre a responsabilidade que nós temos também para com o Evangelho, né? Vemos, infelizmente, a gente pega isso, a gente vê pessoas querendo se promover. E, irmãos, a live ela não é para promoção, né? Essa palavra que a gente quer trazer para você e para a nossa vida também, porque também é uma responsabilidade nossa. É trazer um entendimento da nossa responsabilidade dentro do Evangelho.
Jesus ele fez a expiação pelo pecado, né? Ele fez aquilo que competia a ele como sacerdote, né? E ele ofereceu sangue, ele derramou o sangue no altar, né? O Velho Testamento como sombra para o Novo Testamento, né? Ele derramou nas 4 pontas, ali nos 4 cantos da cruz, né? A gente pode parafrasear dessa maneira. Ele fez expiação pelo nosso pecado, era o Cordeiro vivo. Mas aí vieram as cinzas, e eu sinto um paralelo muito interessante, porque depois que Jesus expirou na cruz, teve seu lado furado, eles disseram, ó, tomai o corpo e depositai-o. Quer dizer, cabia aos discípulos levar o corpo para fora da cruz, né? E isso é um paralelo muito interessante com o que a gente está falando, né? Depois que o sacrifício é queimado, está aqui tua cinza, meu irmão. Leva para fora agora, né? E deposita lá. E aí a gente vai com um paralelo assim que, ó, Deus ministrando no meu coração, aí Jesus é depositado num lugar que era um sepulcro de um rico que nunca tinha sido usado, né? Um lugar limpo, né? Apesar de um sepulcro. Então, apesar de você expurgar, era um lugar limpo. E aí, quando ali vamos colocar a cinza, né? Que era o corpo mortificado de Jesus, é depositada, ela ressuscita ao 3º dia. Muitas vezes nós queremos que algo ressuscite na nossa vida, mas a gente ainda nem expurgou, né? Nem levou para um lugar limpo para que Deus possa fazer um milagre, né? Para que Ele possa ressuscitar uma história. É interessante, pastor Rodrigo, também que se a gente vê, até anotei aqui, ó, Ezequiel 44:19, se os irmãos quiserem depois verificar, né? Esdra 2, versículo 6 e Neemias 7, as vestes sacerdotais elas não podiam ficar deixadas ao léu, não podiam ser largadas, né? Uhum. Tinha que cuidar bem delas. Aí, eu meditando nisso, eu lembrei de Efésios 6:10 sobre a armadura, né, do cristão. Meu Deus. A armadura do cristão. Então, o que acontece? Aí tem gente, tá, tudo bem, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para poder expurgar os pecados? Só com a armadura espiritual. Verdade. Só com a armadura espiritual. A nossa armadura, as nossas vestes espirituais não podem ficar largadas. Não podem ficar ao léu. Não podem. Nós devemos levar muito a sério mesmo, a nossa santidade diante de Deus. Para algumas pessoas, isso aí é até uma frase, um tema fora de moda. Mas, né, hoje igrejas coaches, pastores coaches, mensagem de autoajuda. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Não é verdade? Verdade. Então, assim, é um tema atual, bíblico, muito pertinente para o momento que nós estamos. Eu estava aqui meditando hoje, meu amigo, com essa pandemia, o que mudou em nós? Como líderes, como esposo, como pais, como amigo, como pessoa. Porque eu achei isso tremendo, que Deus tirou a gente de dentro da caixa, Deus tirou a gente de dentro da caixa e nos confinou em casa para que a gente pudesse o quê? Resgatar muitas coisas que nós havíamos perdido. As nossas vestes estavam ao léu, as nossas vestes estavam largadas, né? Aí veio o Senhor e permite aí que um vírus tranque todo mundo dentro de casa para que a gente faça o quê? Vamos fazer uma nova avaliação de como está a nossa vida com Deus. Ou será que nós estamos somente presos a ritos, a rituais, cerimônias, não é verdade? Como lá em Isaías vai falar que esse povo com a boca me louva, mas o coração está longe de mim. Então, assim, será que Deus de fato estava recebendo? Aí ele traz a gente para o secreto. Ele traz a gente para o particular. Fala assim, querido, antes de você estar lá ministrando para os outros, eu te trouxe de volta para casa para você tirar a cinza do altar. E não tira só a cinza, não. Tem alguns ossos grandes aí para você remover também,
para que possa entrar o outro holocausto, tá? Porque o holocausto de ontem já era, agora é o novo. Pegou? É verdade, verdade. O de ontem já foi, né? O holocausto de ontem já foi. Agora, cada manhã é um sacrifício novo. Aleluia. Verdade, aleluia. Que presença, hein? Muito forte. Eu estou me segurando aqui para mim não rodar no pé só. E é interessante, eu estou meditando aqui, o senhor falou da armadura, e eu falei assim, caramba, olha que coisa interessante. A gente vê lá o Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí eu preste atenção, eu fico prestando atenção, ouvindo o senhor falar, eu fiquei aqui prestando atenção no que o Espírito falava através da sua vida. A gente, quando entra para o Evangelho, a gente se converte, nós temos no evangeliquez, vamos botar assim, a frase, né? Não, as nossas vestes foram mudadas, né? Agora tudo novo se fez. Mas a gente não tem a concepção de que as vestes serem mudadas já estava escrito lá, agora é teu sacerdócio real, meu irmão. Então ofereceu o teu sacrifício, muda a tua veste aí, bota essa veste de batalha aqui, porque para levar a cinza para fora é uma batalha. Para expurgar isso da tua vida, tu vai precisar entrar numa guerra. Tu vai precisar de armadura espiritual, tu vai precisar de couraça da justiça, vai precisar de espada do Espírito, capacete da salvação, prepara, porque lá vem chumbo grosso agora. E o primeiro chumbo é contra a gente mesmo. Eu estava vendo um documentário sobre o FBI, que aí, se tiver um soldado, né, do FBI lá, um policial do FBI, ele sai para uma operação. A gente conhece muito bem isso lá no Rio de Janeiro, no BOP, né? Uhum. A gente conhece a realidade nossa do Rio de Janeiro, é o BOP. Se ele tiver sem um aparato, ele não vai na missão, porque ele coloca toda a equipe em risco. É verdade. Então, na armadura também de Efésios 6:10, se eu chegar faltando o capacete, ou a couraça, ou a sandália, não somente eu estou em risco, mas eu coloco todos os meus irmãos em risco também. Eita. Né? Aí me lembra do calcanhar de Aquiles, que diz que ele vencia todo mundo e, de repente, começaram a observar que o calcanhar dele ficava para o lado de fora. Aí treinaram flecheiros. E aí os flecheiros Sim. Na guerra conseguiram acertar o calcanhar dele, onde ele caiu e foi morto. Então, por causa de uma brechinha, ele morreu e os soldados que estavam com ele morreu também. Então é importante as vestes, é importante a armadura, isso é importantíssimo, porque não somente eu fico em risco, mas os que estão à minha volta também estão em risco, como a minha família, meus irmãos da fé, meus companheiros profissionais. Então eu preciso estar muito atento a isso aí, muito atento. É verdade. Pastor, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós entendemos que, até comentou o senhor isso no início da live, a gente entende que o pecado é um problema só meu, né? Aquilo que eu cometo é um problema meu e Deus sabe. Só que, na verdade, não é assim, nós somos corpo, e como corpo, quando eu estou deixando algo desprotegido, eu também estou deixando meu irmão desprotegido, porque ele também faz parte do corpo. E isso aí é muito interessante, porque o objetivo de uma armadura é te proteger ao máximo que você pode. E aí, o senhor falando sobre Aquiles, eu me lembro daquele filme 300, que foi um filme que representa muito bem a história lá do general lá, que eu esqueci agora o nome dele, mas eu me recordo quando eles fazem a formação que eles chamam de tartaruga, né? E aí eles se fecham ali na rapina, na ravina ali, e eles fazem uma formação e vem um exército muito mais poderoso, mas como eles estavam unidos e encaixados, todos muito bem ajustados, e Efésios vai dizer isso, né, que nós somos um corpo bem ajustado, né? E aí eles vão e conseguem, então, que eles não consigam
penetrar naquele espaço onde eles estão. E aí, quando eles abrem uma brecha, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção agora, mediante sua palavra, quando eles abrem uma brecha, eles abrem para atacar. Obrigado, César, General Leônidas. Então, César, olha a diferença. O César é o escudeiro fiel, aí, já botou, General Leônidas. Já botou. É o pajem de armas. Aí eu falo para o senhor, muitas vezes nós deixamos brecha para sermos atacados. Mas na hora de nós buscarmos as brechas para atacar, a gente acaba não fazendo isso. E se a gente for levar para a Bíblia, né, se alguém falar assim, pô, mas ele está falando de Aquiles, da mitologia grega, está falando de Leônidas, mas você pode olhar para a Bíblia e você vai falar de Davi. Davi olhou uma brecha no elmo que usava o gigante Golias e acertou na brecha, né? Ele atacou na brecha. Então, quer dizer, havia uma maneira apenas de acertar ali a Golias e ele acertou exatamente onde era devido. E quando nós estamos bem ajustados, com a nossa roupa bem arrumada, as nossas vestes bem arrumadas, expurgando os pecados da maneira correta, a gente tem essa capacidade de acertar através da brecha, ao invés de ser acertado através da brecha. Né? Até, né, falando sobre a expiação, né? Sobre a expiação, Jesus expiou por nós. Porque o que é a expiação, né? A expiação é reparar um erro, vou ler aqui, pagar por um crime, Jesus pagou por nós, remir ou remisse, expiou arduamente por meu erro, e pagar as consequências, receber a punição. Então, o que acontece? Sobre a expiação, Jesus fez. Jesus, ele lá na cruz do Calvário, expiou o nosso pecado. Agora, sobre expurgar, aí já é comigo. Aí já não é mais com o Senhor. O Senhor fala, meu querido, eu fiz a minha parte de expiar os seus pecados. Agora, expurgar é uma escolha. É uma escolha. Então, se eu quiser, aí eu vou fazer a minha parte. E mais uma vez eu vou repetir a frase. Cada um faça a sua e a amizade continua. Cada um faça a sua. Entrou agora a minha irmãzona loira, Valdemes. Para quem não sabe, essa loira é minha irmã. Né? Eita, amo demais. muito bem-vinda. Valdemes, amo demais. Então, entrou também na live, pastor, a irmã Fátima. Irmã Fátima Seabra está lá em Portugal nos assistindo. Que legal, que bênção. Então, o que acontece, meu amigão? A gente tem que ter essa consciência, né? Essa maturidade. Você falou uma coisa aí muito interessante, que nós temos que tapar as brechas, mas também observar as brechas. Observar. Sim. Porque o inimigo também, uma coisa que Davi, quando ele vai lutar contra o gigante, a primeira coisa que Davi observa são as armas. Você vem contra mim com espada e com escudo. Sim. Primeira coisa que Davi ele vai observar no seu oponente as armas que ele está usando. Né? Então, assim, quais são as armas que o inimigo está usando contra o louvor, contra o ministério de louvor? Aí todos têm que estar o quê? Bem preparados, bem ajustados, com a armadura, com as vestes, expurgado. Eu não posso chegar, eu vou para a igreja assim mesmo, chegar lá, vou adorar, chegar lá, vou pregar, chegar lá, vou fazer e vou acontecer, mas naquela manhã eu não tirei a cinza do altar. Eita. Naquela manhã eu não coloquei, não peguei no depósito lenha santa, que é preparada só para o sacrifício. E aí eu coloco o quê? O meu irmão que está do meu lado, a minha irmã que está do meu lado, em risco. Porque aí ele pode ter acertado, né, os dardos inflamados do inimigo, além de me acertar, pode acertar meu irmão também. Aí a gente vê as contendas, os desentendimentos. Porque como falei no início, parece que o pecado não é pecado mais, e parece que o errar não é errado mais, é o relativismo, né? Está muito forte isso. Por isso que eu falei que eu achei esse tema aí, meu amigo,
Top das galáxias, esse tema, top das galáxias. Muito bom. E tem uma coisa também, pastor, que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos. Eu aprendi que a gente sempre tem que fazer menção do texto, que vai passando o horário, o pessoal não esquecer, né? Texto de Levítico 6, versículo 9 ao 11. E aí lá no versículo 11 diz que a cinza tinha que ser lançada fora num lugar limpo. Limpo. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque o lugar limpo na Bíblia sempre se remete à santidade, né? E muitas vezes nós queremos assim, não, eu não vou beber mais. Vou dar um exemplo de bebida. Eu não vou beber mais. Mas eu vou sempre naqueles lugares onde eu ia beber. Eu não bebo, mas eu fico saboreando aquele gostinho pela beirada. Eu estou ali no cheiro da bebida, eu estou no meio da bebida, eu estou degustando aquilo ali nas beiradas. Não estou bebendo, eu expurguei isso da minha vida, mas eu não estou expurgando no lugar certo. Eu não estou expurgando debaixo de santidade, eu estou expurgando em lugar sujo. Então eu continuo ainda piorando o problema, porque eu continuo me contaminando. E aí, quando eu volto para oferecer, não, eu expurguei essa semana, eu saí, eu não fiz nada, eu não pequei, eu vou continuar no exemplo da bebida, eu não bebi, mas eu venho com as minhas vestes sujas porque eu não fui num lugar de santidade para expurgar aquilo ali que tinha na minha vida. Então, o lugar era cerimonialmente, era limpo, né? O lugar da cerimônia era limpo. Mas o local fisicamente não era limpo. Sim. Entende? O local físico não era limpo. Né? Quando tinha que levar os ossos, a carne, o que sobrava para fora, o local físico não era limpo. Mas o local de cerimônia era limpo. Então, às vezes, eu estou com o meu local físico imundo, mas quero estar no local de cerimônia limpo. Como pode? Pega esse mistério. Como é que pode isso? Entende? Então, aleluia. Aleluia. Dá vontade de rodar, pastor. Graças a Deus, por causa do fone de ouvido, que a gente não roda, né? Então, isso aí não tem como, né? A gente não quer ser moralista, nada disso não. Mas contra fatos não há argumento. E a Bíblia vai ser sempre a Bíblia. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas o que está certo? Eu falei, a Bíblia está certa. Duvide até de mim. Duvide de mim, duvide do pastor Rodrigo. Mas a Bíblia, ela não mente. Né? A Bíblia é a fiel palavra de Deus, é a bússola do cristão. Então, aí, ó, o César já mandou uma forte aí, ó. É a mesma coisa de ir no culto sem tomar banho. É verdade. César, apesar que só mora em Maria da Fé, no tempo frio ia sem banho, tá, César? Não dá, não. Mas tomava de manhã, pastor, na hora de retirar a cinza. Na hora de retirar a cinza, tomou. Não é verdade? Então a gente precisa estar muito atento a isso aí, porque para mim é um privilégio muito grande dado por Deus. O Senhor Jesus, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que privilégio, meu amigo. Olha que privilégio. Deus trouxe o melhor dele, né, para que eu tivesse hoje o privilégio de servir a ele. Então, nós precisamos, não adianta, mas eu fui lá, né, mas eu não pequei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Só de estar lá, já não é legal. Não é verdade? Só de estar lá, porque assim, aí o velho homem, né, querendo ou não, ele acaba querendo, como diz lá em 1 Pedro, o cão volta a comer o seu próprio vômito e a porca o despojador de lama. Já deu banho no porco? Você já deu banho em porco? Não, nunca dei. Mas dizem que é muito difícil.
Dá banho em porco e solta ele depois. Quer ver? Cachorro, dá banho em cachorro. Aí tu solta. O que ele faz? Vai se rolar. Aí, né, Efésios 5, verso 26, vai dizer que nós somos lavados pela palavra. Somos lavados pela palavra de Deus. Então, assim, se nós somos lavados pela palavra de Deus, para que eu vou rolar? Para que eu vou voltar um despojador de lama? Não tem Verdade. como. Não tem como. Verdade. Olha, a Cris também entrou na live. Cris, também estamos com saudade de você. Ela mandou um beijo aí para mim e para o senhor, pastor. E Deus abençoe. isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente trata coisas na Bíblia como ultrapassadas. E a Bíblia, ela é espírito e vida. E então um assunto que foi falado no passado, se ele te ensina a santidade, ele continua pertinente para os dias de hoje, porque o mesmo espírito, ele continua agindo. Então a gente precisa entender a questão, porque santidade, expurgar os problemas da nossa vida, muitas vezes a gente não consegue entender nem por que a nossa vida não consegue sair daquela rotina. Vira e mexe, a gente continua no mesmo problema, mas será que a gente não está tirando definitivamente, irmãos, isso é importantíssimo, é remover definitivamente aquilo no qual nós já sacrificamos. Preste atenção, às vezes a gente nem sabe que algo que estamos cometendo é um pecado. Aí você precisa conversar com o pastor, você precisa de orientação, você precisa ser ministrado talvez, você precisa ser discipulado, legal. Mas muitas vezes, e é o que nós estamos compartilhando aqui, nós muitas vezes já oferecemos sacrifícios, já até pedimos perdão por aquilo que nós já sabemos que é errado, mas a gente só não conseguiu lançar fora, e é exatamente isso que o pastor Wellington está colocando, e esse é o objetivo, é você expurgar, é você remover aquilo que você já ofereceu sacrifício, você já cortou da tua vida, você não precisa mais. Então, por que eu vou bulinar, desculpa a expressão, com o pecado? Mas eu me lembrei quando a gente jogava varetas, eu não sei se... Búlica também, né? Mas lembra quando a gente jogava varetas, né, pastor? Não podia encostar na outra vareta. Você não podia bulinar na outra vareta, você não podia encostar. E o pecado, ele precisa ser desse jeito, a gente tem que se afastar dele, deixa para trás aquilo que tu já ofereceu, joga fora. Ó, a irmã lá da Paraíba está mandando a paz do Senhor para a gente. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Então, aquilo que está na nossa vida, que a gente já sacrificou, ó, já ofereci sacrifício, já pedi perdão, já fui perdoado, aleluia. Esquece, meu irmão, lança fora. Foge do hábito, foge da situação, foge da aparência do mal, é o que diz a Bíblia. Foge da aparência do mal. Às vezes a gente quer ficar naquele texto que diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu deixo o diabo, se ele quiser fugir, ele que fuja. Eu que não fico na aparência do mal, entendeu? É isso que a gente precisa. Eu não sei de quem é a frase, não sei se é de John Bunyan, Jonathan Edwards, ou Spurgeon, acho que é de Spurgeon. Diz assim, ou falando sobre a Bíblia, né? Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Então, às vezes, assim, por que as pessoas não conseguem ter forças para vencer o pecado? Porque elas, às vezes, não se alimentam do livro, da Bíblia Sagrada. Né? Acha que frequentar a igreja já é o suficiente. Não, a gente não pode... Aqui, a gente vai ver no texto que nós lemos, de Levítico 6, do 9 ao 11, eles tinham que ir ao local de culto. Eles tinham que oferecer o sacrifício sobre o holocausto, sobre o altar de bronze. Então, quer dizer, é a atitude de você ir ao santo lugar. E o santo lugar não é somente na igreja. O santo lugar é o meu tempo que eu tenho de devocional com Deus. Porque nisso tudo aqui, pastor Rodrigo, eu vejo que é um devocional. Toda manhã tirar a cinza do altar. E no final da tarde também tirar a cinza do altar
né? E à meia-noite, eu estava vendo que era 3, agora não é 2 não, é 3 que eu estava vendo aqui, 3 vezes, à meia-noite também, para que a madrugada toda ficasse acesa o fogo, e aí pela manhã retirava o que foi queimado pela madrugada. E aí eu lembrei daquele texto lá de Provérbio que diz que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. E aí quanto tempo o Senhor, às vezes, ele está nos chamando pela madrugada, né? Aqui a minha irmã Valdene está falando, ser santo todo tempo e em todo lugar. O que é ser santo? Ser santo, né, não é veste. Ser santo, não, né, seguir rituais. Mas ser santo é viver separado. É como eu falei, se não me ilumina, elimina. Se não ilumina, elimina. Bom, peraí, deixa eu pesar isso aqui. Isso aqui não é para mim, não. Não, agora eu sou um filho de Deus. Olha lá, ó, acho que vou trazer esse César aqui para Itajubá, meu Deus do céu. Mude. Ele já botou que é de mude. Ai, que live é essa? Que escudeiro é esse, Jesus? César é top das galáxias. Ele é muito top, ele. Então, o que acontece? Esse grande pregador falou isso, olha lá, ó. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Aí, pastor Rodrigo, as pessoas, mas eu não consigo ler a Bíblia. Então, alguma coisa está te afastando desse livro. Verdade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o alimento do cristão. É o alimento. A gente não pode se alimentar somente agora com a pandemia, né? Aos domingos. Irmãos, de Bíblia você não precisa fazer dieta nem regime. Fica obeso de Bíblia, tá? Fica obeso. Muito de preferência, né, pastor? Pode se alimentar à vontade. Não, isso é muito interessante, porque a gente aprende, né, culturalmente, a gente acaba aprendendo que a gente vai para o templo para poder mudar de vida. E, na verdade, a gente muda de vida na nossa atitude, na nossa intimidade com Deus. É quando a gente entra no secreto, né? Às vezes eu vejo, eu não tenho nada contra pessoas que gostam de aparatos judaicos, né? Mas esses dias eu vi uma pessoa que usava um talit, né? E o talit, ele representa tenda, né? Você entrar num lugar secreto, você buscar sozinho. Então não é o aparato, não é a igreja, não é o pregador, não é o irmão A, o irmão B, é a tua intimidade, é o teu devocional. Tem uma expressão em grego de solilóquio, o pastor Teodomiro, lá da PIB da Pavuna, falava muito, é o seu tempo a sós com Deus. Mas quando ele diz a sós, nessa expressão, ele não fala a sós, eu e Deus, mas dentro da minha casa eu estou preocupado se alguém está tocando a campainha, se tem panela no fogo, se o café está passando. Não, é aquele tempo que você se desliga de tudo que existe nessa terra e você se liga somente naquilo que é de Deus. E aí, quanto tempo isso vai durar? Aí depende do quanto você tem de intimidade, né? Eu estou aqui nessa live com o senhor, a gente já está 53 minutos na live, o Instagram só nos permite 1 hora de live, a gente já está acabando, a gente poderia ficar aqui. Eu falei, meu Deus, a gente vai quebrar o protocolo de Instagram hoje. Eu quero dizer que eu amei, a gente precisa voltar nesse assunto. Seria muito bom que os colocassem aí dúvidas, perguntas, né, numa próxima live, para a gente estar tirando algumas dúvidas também, porque assim, o pastor Rodrigo acrescentou aí ricamente muita coisa mesmo, e a gente quer ajudar. A intenção da gente é ajudar, não criticar ninguém, não é apontar o erro de ninguém. Porque dos maiores pecadores, eu e pastor Rodrigo somos os maiores, né? Porque a gente conhece a verdade e às vezes peca contra o conhecimento. Então,
Às vezes eu fico até um pouco... Eu vejo aqui meus livros assim, às vezes eu falo, acho que vou até parar de ler, porque se eu adquirir mais conhecimento, eu vou ser mais pecador ainda. Mas não. Quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu conheço o meu Deus, mais distante do pecado, que é o erro. O que é o pecado? Errar o alvo. A palavra Exatamente. pecado é errar o alvo. Eu não quero errar o alvo, que é Cristo. Eu não quero passar meu tempo dentro da igreja e não alcançar a salvação. Então É eu quero verdade. agradecer, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês aí grandemente. Tá bom? Amém. Eu também quero agradecer a todos que participaram da live. Deixe seus comentários. O vídeo ele vai ficar salvo no Instagram. E aí fica salvo no meu Instagram, no Instagram do Pastor Werley. Vou ver se eu consigo botar no YouTube também. E aí você manda a sua pergunta e a gente vai estar pronto para responder aquilo que Deus colocar no nosso coração. Tenho certeza que o Pastor Werley está prontamente capacitado para Certeza. isso e eu também vou me esforçar para poder te atender. Nós não queremos apontar o erro, mas nós queremos que você, assim como nós, consiga alcançar aquilo que também nós temos de expectativa, que é a salvação eterna. Amém? Então, pastor, o senhor orou no início, eu posso orar agora então? Mais do que justo, né? E a gente já fica prometido para uma próxima live, a gente fazer de Amém. novo. Foi muito bom essa parceria, muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra ter o senhor. Já que a gente não pode se ver todo dia, né, parceiro? Então a gente pelo menos faz live junto. Amém? Obrigado a Amém. todos que nos assistiram. Eu queria te convidar a orar um pouquinho antes que o YouTube nos stalkeie, nos bloqueie. Amém? No Instagram. O Instagram. Obrigado, pastor. Já estou dando crédito para o outro, tá vendo? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão oportuno e Sim, sim. feliz. Falar da tua palavra é muito bom. Obrigado porque o Senhor usou grandes homens no passado para nos inspirar nos dias de hoje, para falarmos das tuas sagradas escrituras. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Werley, que pôde compartilhar dessa palavra de uma maneira tão rica, desse aprendizado. Obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu e que cada uma das pessoas que assistiram ao vivo e aqueles que vão assistir depois esta palavra possam ser transformados naquilo Amém. que nos for capaz de ajudar. Nos ajuda a cooperar com os nossos irmãos a lançarem as suas cinzas fora. Mas nós queremos viver um novo tempo, um tempo de santidade. Se esse assunto foi esquecido antes da pandemia, hoje nós queremos trazer de volta, porque nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e falar de santidade me dá esperança. Senhor, então, em nome de Jesus, abençoa a vida e o ministério do teu servo, pastor Werley. Abençoa o nosso ministério aqui em Maria da Fé. E cada uma das pessoas que entraram, aqueles que nós mencionamos o nome, aqueles que nós não mencionamos o nome, aqueles que cooperaram conosco e aqueles que tão somente ouviram, que sejam plenamente abençoados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, beijo no seu Te amo, cara. coração. Te amo Bom, demais. saudade. A gente vai marcar outro porque foi top. Fica com Deus aí. Você também. Um beijo para todos, irmãos. Fiquem na paz. Paz, amados.